Estamos ao vivo em mais uma transmissão aqui em nosso canal Olhos no Céu. Uma boa noite, né? Resolvemos marcar uma live de surpresa, se de ligar o Wi-Fi aqui do celular, né? Que só fazer uma live começa a chegar a mensagem. É a famosa lei de Murphy, perceberam? Tudo tem que acontecer naquele momento, na hora que não é para acontecer. Boa noite aí a todos que chegaram no chat, a Lenilda, na nossa moderadora estrela, Andreta Gomes, quem mais? Temos a Fátima também. Boa noite, Fátima. Boa noite para quem vem chegando. Boa noite para todos. Janice Barbosa, aí foi um dos primeiros a chegar. Daniel também foi um dos primeiros, né? Quem mais? Lenilda também. Cadê Lenilda? Abraço. Obrigado por me acompanhar todo esse tempo. Meus amigos, hoje aconteceu, né, um forte terremoto no Japão que deu origem a um tsunami com ondas entre 1, né, a 2 metros de altura, só que o alerta foi para ondas de 1 metro até 5, mas graças a Deus gerou ondas entre 1 metro e 1,20 m, foi de surpresa, né, o ano já começou dessa forma, lamentavelmente, e temos conosco, né, a ilustre presença do professor Haroldo Maciel, acho que vocês já o conhecem, né? Quem ainda não conhece, o link do canal do professor Haroldo está nas descrições. Eu vou deixar fixado no YouTube, faz um trabalho importantíssimo, né? E, inclusive, o professor ele é especialista em terremotos, ele criou sua própria teoria, né, de migração sísmica. Eu acredito muito na teoria do professor, tem sentido, né? E ele vai mostrar, dar detalhes, inclusive, que pode talvez até tremer fortemente aqui na América, talvez até no Brasil. Estamos em um período de máximo solar, vocês sabem disso, muitas pessoas estão falando, e acreditamos também que a ação do Sol pode potencializar nos terremotos. Então, poderia acontecer um forte sismo, gerar um tsunami atingir o Brasil. Então, tudo isso vamos conversar, debater na live de hoje, juntamente com o professor Haroldo Maciel. Peço que vocês deixem o like, o joinha, compartilhem, tá? Agradeço aí a presença de todos que estão chegando, tá? O joinha é muito importante, agradeço a presença aí da Maria da Penha, bem-vinda, minha guerreira, bem-vinda, querida. Luciana, Helena, abraço, Helena. Professor Haroldo, uma boa noite. Pode ficar à vontade, mas antes quero só agradecer aí a presença, né? Aí alguns chilenos também na live. Sejam todos muito bem-vindos. Professor, pode ficar à vontade. Obrigado, Anderson. Primeiramente, obrigado pelo convite aí. É sempre um prazer estar com você. Às vezes eu fico com vergonha, que às vezes eu não consigo te responder. Sem problema. Né? Mas, assim, hoje, na hora que eu cheguei em casa e eu vi a sua mensagem, eu fiquei bastante feliz. Eu falei, puxa, vamos conversar, né? Já porque é um interesse de todos, né? Este forte evento que aconteceu no Japão, ele era esperado, né? No dia 2 de dezembro, assim que aconteceu o terremoto em Mindanao, nas Filipinas, o Japão já era um dos eventos que entrava já na rota, né, da energia, e a possibilidade de migração entre 28 e 35 dias. E dia 2 de dezembro para hoje, né, você vê que a gente tem aí quase 30 dias, que é o meio caminho disso. Isso mostra para a gente que essa energia vai continuar tendo impacto, né? Eu estou um pouco preocupado, porque de verdade eu não esperava que ela ocorresse na parte western do Japão. Eu achava que ela poderia acontecer na costa leste de Honshu, ou no norte no norte ali, no Alasca, nessa parte da Rússia, que é a Kamchatka, né? Norte do Japão com a Rússia, e esse evento acabou acontecendo aí na parte oeste do Japão, que é algo muito raro. Muito raro. Eu tive alguns debates logo pela manhã, porque alguns amigos diziam que no jornal chileno tinha alguns cientistas falando do risco de tsunami para o Chile, né? E aí eu pedi para o pessoal colocar um mapa na tela, justamente para eles entenderem que se o terremoto tivesse acontecido na costa leste de Honshu, e ainda fraco do jeito que foi, não foi tão forte, não teria uma energia suficiente para levantar onda não mais do que 3 a 5 metros, aí a gente poderia dizer que poderia levantar aí algumas ondas, mas ele aconteceu num local onde quem teria que estar atento seria somente o Japão
e a China, o Mar da China, talvez a Coreia, né? Sim. Porque aconteceu no Mar do Japão, ele não aconteceu no Pacífico, ele aconteceu no oceano entre o Japão e a China. E isso já era suficiente para cancelar o tsunami para os Estados Unidos, para o Havaí, né? Sim, correto. Mas procedimentos são procedimentos. Quem sou eu para questionar isso, né? Mas é algo óbvio, algo que qualquer um entende. Entendi, professor. Até comentei num vídeo que eu fiz hoje que o terremoto não aconteceu ali entre o encontro de placas no Anel de Fogo, ele aconteceu no sentido oposto, né? Foi ali no oeste do Japão. Geralmente esses eventos acontecem a leste, não é isso? Que eu entendi, no Exatamente. encontro de uma Exatamente. placa com Ele a outra. aconteceu. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Sim, Se você por quiser favor. compartilhar a tela aí, a gente pode. Eu posso colocar aqui exatamente o. Deixa eu ver aqui se a gente tem. Tela cheia, janela, aqui. Eu acho que eu tenho. Eu posso compartilhar o mapa aí? Por favor, pode ficar à Vamos vontade. ver se dá certo, vamos ver se dá certo, tá? Porque às vezes trava, né? Mas o lugar onde aconteceu aí está exatamente o epicentro, tá? E aí temos o Mar do Japão. Então, assim, ele não aconteceu no Pacífico, ele aconteceu no Mar do Japão, né? Pode falar que é Pacífico? Se você colocar, você pode falar, mas ele aconteceu no mar que quem teria interesse aqui é a ilha de Kamchatka, né? Aqui na fronteira com Hokkaido, e aí teríamos aqui parte da China, né? Mar da China, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então, estes seriam os locais aí onde se tivesse o tsunami, né? Ele poderia atingir. Então, essa é uma das coisas que eu chamei a atenção logo de cara. Meu filho, ele mora aqui perto de Tóquio, né? Você vê, ó. Se eu colocar aqui para vocês entenderem melhor, a gente colocar aqui do epicentro até Tóquio, são 300 quilômetros, né? 298 quilômetros, para ser bem preciso, e ele foi sentido com força em Tóquio. Então, por aí você já entende que esse terremoto realmente foi muito forte. Eu tenho um pouco de preocupação, justamente porque o problema do terremoto no Japão, na verdade, são as usinas nucleares, sabe? Mas tivemos aí algumas casas destruídas, bairros, né? Chegou a ter um tsunami aí de 1 ou 2 metros que acabou subindo. Teve um descarrilhamento de um trem, e cerca de 1.500 pessoas ficaram presas por horas nos trens, no trem-bala, né? Então, assim, é exatamente isso que me preocupa, porque o Japão está preparado para terremotos acima sobre 9, né? 9,3, 9,5. O que acontece é que os estragos, eles acontecem, né? Então, é isso, Anderson. Então, professor, então o senhor já tinha alertado sobre esse tremor que poderia acontecer no Japão, no seu canal, né? Eu me lembro que eu estou sempre lá acompanhando. Exatamente. Aí no dia 2, quando teve o tremor, deixa eu colocar aqui, acho que eu vou compartilhar. Por favor, pode compartilhar novamente, por favor, para entendermos aí o seu trabalho. No dia 2, aqui no dia... Deixa eu voltar lá. Eu vou colocar aqui os últimos tremores. Então, eu vou colocar aqui 7.0. E aí vai aparecer somente os que a gente quer analisar, né? Então, eu coloquei aqui uma busca de 7.0 e 7.5. Sim. Né? E a gente vai ver que nós tivemos aqui um 7.5 epidanal, que foi no dia 2 de dezembro, né? Dia 2 de dezembro. O que acontece é que nesse tremor do dia 2, do dia 2, do dia 3 e do dia 4, eu fiz uma análise. Sim. E aí é óbvio que a gente sabe que esse tremor poderia ir para o Lago Baikal, né? Lago Baikal, que é um lago que tem aí já na Rússia, ir para o central da China. E aí eu tive medo, porque se ele vai para a central da China, ele ia afetar de novo o Irã, de novo a Turquia, que não está em condições de mais um tremor, né? Deus me livre. Entendi. E poderia ocorrer aqui na costa norte do Japão, Ilhas Kamchatka, Ilhas Kuril, né? E somente por último, ela poderia afetar Nova Zelândia e aí ir para o sul do Chile. Então, os comentários foram bem
bem, como eu vou dizer para você, Preciso. bem preciso. Por quê? Porque ele vai migrar para algum lugar, né? Então, para onde ele vai migrar? Então, se você fala as possibilidades totais, reais, quais são as possibilidades, a possibilidade de serra é nula, porque você sabe que vai ocorrer o terremoto. O que eu não apostei, o que eu não disse, é que ele poderia ocorrer de novo nas Filipinas. Eu sempre acredito que essa energia, apesar de ter a possibilidade dela ocorrer de novo no mesmo local, já aconteceu, essa energia poderia migrar para outros locais. Quais outros locais? E aí a gente Levantou falou, as hipóteses. deu o nome aí dos bois, né? Falando, ó, tal lugar, possibilidade 1, possibilidade 2, em tantos dias, entre 28 e 35 dias, na primeira fecha, né? E eu, na última live que eu fiz, foi dia 26 ou 27, eu ainda falei, gente, vamos deixar para falar do evento entre 7, 5 e 8, nos primeiros dias de janeiro. Né? Porque eu já falei, já está a las portas. E esse evento acabou acontecendo e não deu tempo da gente comentar muito. Foi na madrugada já do dia 1º e estamos aí falando sobre esse evento que vai continuar fazendo vídeo. Fantástico, seu professor, seus estudos, tá? Realmente aí é digno de admiração, todos nós, né? Não só dos chilenos, peruanos, mexicanos, mas principalmente nós brasileiros, né? Temos aí o senhor brasileiro que levantou, né, esse estudo, essa observação, eu acredito muito nisso, tá? Mas o mais preocupante também é que essa energia ela pode impactar até mesmo a América do Sul, dependendo se ela impactar em determinada área do Chile, o Brasil pode tremer, né? Eu gostaria, professor, pudesse compartilhar a tela mais uma vez, para nos mostrar, né? Mas antes eu vou agradecer ao João, meu amigo. João é gente finíssima. Muito obrigado pelo apoio, João. Obrigado aí por ser membro do canal. E também quero agradecer Nuestro Monitor Estrella. Quero dar as graças por tu aporte, teu apoio. Graças, minha querida. Boa noite a todos. Boa noite para quem vem chegando. Boa noite, Arte Digital. Bem-vinda, querida. Boa noite quem vem chegando. Pronto, está compartilhado. Quando eu faço os cálculos aqui, o que eu coloco tem uma média de migração por tempo, né? Então, o que eu vou falar? Deixa eu ver aqui se ele trava muito. Mas, assim, se você pegar o local onde ocorreu, tá aqui, ó. Vou colocar aqui, Mindanao. Deixa eu procurar aqui onde está Mindanao. Filipinas. Eu vou colocar aqui um local, qualquer local aqui. Vou colocar aqui Mindanao, né? E vou colocar lá no ponto. Ele deu aí 2.870 quilômetros, né? 2.870 quilômetros. 2.870 quilômetros. Isso você divide aí pelos 29 dias, né? Você divide aí pelos 29 dias. Deixa eu ver aí quanto é que dá. E aí a gente tem aí essa base aí de como, né? São 2.870 quilômetros. Tudo isso aproximado, tá? Dividido por 29 dias, ele dá um total de 98 quilômetros por dia, né? Por dia. Então, aí o segundo modelo a gente pega o caminho, faz aqui a medição, e você sabe que em 30 dias, aí eu vou colocar, vamos lá, quilômetros, vamos lá. Não vai aceitar a medição, tá? Não vai aceitar. Então tá bom. Mas aí eu vou te dizer que o raio dele aí em 30 dias, ele põe Rússia, China, Nepal, Índia. Ele põe em 35 dias, ele põe esses locais aí em risco. Ele põe Papua Nova Guiné, tudo isso aí nos próximos 30 dias.
em risco, né? Nos próximos 35 a 45 dias, ele começa a colocar aí costa dos Estados Unidos. Entendo. Ela pode descer também, né? Direção. E pode, aí na Nova Zelândia, Vanuatu, Sim. E nos 60 dias você começa a olhar já para México, país da América Central, e se ele adiantar um pouquinho, costa sul do Chile. Então a gente tem aí esse é o raciocínio que eu faço e que tem resultado, né? Eu comecei em 2011, nós estamos em 2024. Tem resultado. Nós estamos aí com 13 anos fazendo isso todos os dias. Olha aí a Catara, muito obrigado, Catara, muito feliz de ter a Catara por aqui. Catara é uma pessoa muito respeitada lá no Chile. Muito obrigado, bueníssima noite, bem-vinda a nosso canal brasileiro aí de Andy. Graças, Catara. Creio que seja isso. Bem-vinda, bueno, verte em nosso canal, Los Unicelo. Saludos. Creio que seja isso a explicação para quem quer entender como que funciona esse sistema. Perfeito, professor. E o mais curioso é que em 2010, 2011, quando houve aquele terremoto no Japão, também estávamos num período de máximo solar. E parece que tem uma ligação também, né? Ou seja, parece que a máxima atividade solar influencia também nos terremotos. E tudo indica que esse ano vai ser um ano de alta sismicidade, de muitos terremotos. Principalmente, né, os locais críticos, como o Mediterrâneo, na Turquia, no Chile, Peru, América Central, no México, Califórnia, Japão, Oceania, Ásia, né, ali no caso, ali na Java, Sumatra, aquela área toda ali, né? Indonésia. Então, é um ano que devemos ter bastante atenção, né? Eu acredito que o máximo solar realmente ele pode afetar, né? Se você colocar aí que o máximo solar, tempestade solar e manchas solares, todo o comportamento solar, com certeza ele tem uma correlação direta aí com o núcleo não só da Terra, do sistema solar inteiro. Tudo que acontece no Sol é muito perceptível que tem alteração na Terra. Se você tem um máximo solar e ele aquece a temperatura do planeta, não estou dizendo que ele aquece, mas se ele aquece, já é suficiente para ter um aumento significativo aí de vulcões, né? Porque o aquecimento da Terra é que impulsiona os vulcões a entrarem em erupção, porque eu não sei se você aí tem acesso à informação, o vulcão ele é muito mais responsável em resfriar o planeta Terra do que esquentar, né? Ele solta aí o dióxido de ferro, ele tenta tampar aí a atmosfera dos raios solares, rebatendo aí os raios e gerando aí e compensando a temperatura do planeta. Então, mas antes disso precisa aquecer. E aí a gente sabe que todo mês de maio para junho, né, começa a temporada de furacões. Esse ano, 2024, ele vai antecipar. Então, para quem mora aí no Caribe, nesses locais, e está acostumado a começar a se preparar em março, ao final de abril, esse ano pode começar a se preparar, com certeza, em março, né? Porque em abril com certeza, já vamos ter aí alguns eventos. Outra coisa que ficou bastante claro é que tivemos aí um calor escaldante aqui, pelo menos aqui, está começando a pegar fogo nas coisas aqui no Mato Grosso, sozinho. Nossa. Né? E é óbvio que quando acontece uma temperatura extrema dessa, a gente acaba parece que sim, professor, o pior inverno, né? Então, muito tempo a gente vai ter um inverno aí, como muito tempo não tinha. Eu estou, inclusive, compartilhando vídeos que estão chegando no nosso grupo Olhos no Céu, quando o professor faz comentários,
do tsunami, né, que esse tremor provocou. Né, se fosse um pouco mais forte, os estragos seriam muito maiores, né, professor? Fosse um terremoto talvez de 8, né, de 8,5. Ainda assim, ele foi no continente, né? Uma coisa é você ter um tsunami igual o que aconteceu em 2015 em Coquimbo, que ele foi no mar, ele foi aí a 200, 300 quilômetros da costa. Então, ele gerou uma onda que chegou em menos de 20 minutos. Né? Uma coisa é ter um terremoto na costa, levantando uma grande quantidade de terra, deslocando uma grande quantidade de água, né, em direção à costa. A outra coisa é ter um tremor no continente, ou seja, o tremor foi em solo. Então, o que ele pode ter feito é mandado a água, ou seja, o continente levantou e acabou enviando água para o meio do oceano, e não ao contrário, como a gente está acostumado a ver. Isso é uma coisa óbvia, né? Você não vai ouvir tanta gente falando sobre isso, porque as pessoas se recusam a dar opiniões sobre isso, mas eu me arrisco a dizer que funciona assim, depois de 12 ou 13 anos observando. Temos aqui imagens do sismo. É impressionante, né? Impressionante. O Japão está bem preparado, dá para ver aí, né? O Japão está bem preparado. Muito bem preparado. As pessoas, elas já sabem, né, como proceder. Eu não sei que horas foi aproximadamente, eu acredito que lá deve ter sido por volta do meio-dia. De manhã. Não, de manhã. 7 horas da manhã. De madrugada aqui, né? Se o terremoto foi de madrugada aqui, lá é de manhã. Então, mas que horas que foi o tremor? O horário de Brasília? 12 horas. 12 horas de diferença. Meio-dia. Então, mas foi meia-noite? Foi meia-noite. Então, foi meio-dia, não foi de manhã. Porque pegou a galera aí no trem, né? Isso foi um dos motivos do pessoal tá todo mundo dentro do trem. Por quê? Porque as pessoas que saem 11 horas e vão almoçar foram pegadas desprevenidas. Se esse terremoto é à noite, ele não teria esse problema apesar do Japão ser um país que roda 24 horas, né? Pode observar, né, as casas destruídas. E olha que o tremor ele tem o epicentro no mar, né? Esse foi o epicentro, eu acredito que o epicentro foi na terra. Deixa eu ver aqui, confirmar de novo aqui. Por isso que não foi tão forte o tsunami, porque o epicentro... Então. Deixa eu ver aqui. Gostaria de compartilhar. O epicentro foi na terra, tá? Aqui Foi no solo? Foi no solo. Foi exatamente isso que eu falei. Por ele ser no solo, que não gerou um tsunami, né? Ele foi aí, ó, uma região aí, né? Se quiser compartilhar, professor, pode compartilhar. Posso compartilhar. Aí eu posso colocar aqui, ó. O evento foi, deixa eu ver aqui, tá aí, tá compartilhado. Não, saiu ainda aí? Não, só o meu. Não. Tá. Agora sim. Pronto, agora sim. Aí o epicentro foi aí, vou até medir aqui para a gente ter uma certeza aqui do local. O epicentro foi aí aos seus 80 quilômetros. Espera aí. Perdão. 800 metros da praia, né? 800 metros. Próximo. 810, muito próximo. Mas para você ver que se você tem uma pressão nessa quantidade de terra aqui, você joga a água que está na praia para o centro e não ao contrário, como a maioria estava dizendo, né? Que poderia ter risco de tsunami e tal. Quando o evento é em terra, o efeito é inverso. Você joga a água da praia, pode ser que quando ela voltar, ela faça algum estrago que foi o que fez aí nos rios, né? Mas seguramente isso fez ao contrário. Jogar as águas das praias, seguramente teve um esvaziamento de água. O pessoal que estava olhando para a praia deve ter visto a água indo embora, então falou, opa, vem um tsunami.
né? Mas como não dá para você saber onde foi o epicentro, né? Não dá para você saber o epicentro. Então, o negócio é correr mesmo. Então, é isso. Entendo, professor. Talvez se o tremor fosse mais para dentro do oceano, aí já provocaria um tsunami mais devastador, né? Se esse terremoto tivesse sido aí a uns 100 quilômetros, uns 100, 150, 200 quilômetros, ele teria levantado uma grande quantidade de água aí para essa região e teria feito estrago. Estrago mesmo. Aí eu vou falar de vítima, né? Porque uma coisa é um tremor desse, que derrubou bastante casa, com certeza acabou com ruas, né? E a outra coisa é a água, né? Que a água, para mim, a água é muito mais perigosa do que o próprio tremor em solo, né? Propriamente dito. Professor, antes da gente comentar um pouquinho sobre o Brasil, sobre a costa brasileira, estamos vendo aí muitas coisas acontecendo a respeito do mar avançando, né, igual aconteceu na Califórnia, aconteceu no Rio de Janeiro também, no Leme, alguns meses atrás, em Santa Catarina também, né? Deixa eu só te compartilhar. Acontecendo esses eventos, claro, também tem ligação com o mau tempo, né? Aqui no Brasil também teve um ciclone, né? Quando aconteceu, né, o fato do mar avançar também teve ligação com a formação do ciclone na costa brasileira e tal, nos Estados Unidos também. Parece que foi anteontem, 2 dias atrás. Teve um sistema de baixa pressão, uma espécie de um ciclone também na costa da Califórnia, na costa oeste da Califórnia. Professor, isso é muito estranho, porque os ciclones sempre aconteceram. Tá? Isso aí não é de hoje. Tudo bem, mudança climática, os ciclones também estão mais fortes, esse sistema de baixa pressão está mais intenso. Mas está estranho, professor. O que eu tenho a dizer a respeito disso? Você acredita que é apenas um mau tempo, ou é alguma ligação com algum evento geológico, o núcleo da Terra está tendo alguma anomalia? Você pode pensar sobre isso? A ciência, ela explica que isso é uma coisa comum, né? Mas uma coisa é a ciência dizer, e outra coisa é a gente está percebendo que tem muita coisa estranha acontecendo nos últimos dias, né? Então, assim, o Caribe é um local que o ciclone tropical se transformando em furacão o tempo todo. Você vê realmente a água invadindo, né? Mas é diferente do que a gente está vendo ultimamente, que essas entradas de água de repente, aconteceu na Califórnia, no Sul. Eu acho que é uma coisa bastante complexa, né? Eu acredito que deveriam haver novos estudos sobre isso. A gente está muito pouco tempo, né, anotando. Se houve uma outra sociedade que anotou tudo isso, essas informações se perderam, né? O que a gente tem é pouco mais de 40 mil anos anotando, e sobre os terremotos estamos aí com pouco mais de 100, 150 anos, que vem sendo, né, registrado isso. Então não dá para a gente dizer o que realmente, quais foram os grandes tremores que ocorreram, né? O maior catalogado até hoje é o de Valdívia, né? Existem maiores, existe um ciclo. Para a gente perceber isso, teria que ter pelo menos 1000 anos de estudo, e a gente não tem. Então isso fica complicado. Mas eu diria, eu gosto de me arriscar, né, em dizer isso, que a Defesa Civil brasileira deve se preparar para tsunamis na costa brasileira. Aí tem a pergunta da Patrícia Rocha. A pergunta real seria: poderia acontecer terremotos em lugares que a gente não tivemos informação? Né? Porque com certeza sim, Patrícia, com certeza nós podemos aí, no decorrer dos próximos anos, ver tremores no Brasil sobre 6,5. Aqui em Porto dos Gaúchos, na Serra do Tombador, do Roncador, né? Aí onde já teve, que é na costa de Vitória do Espírito Santo. Então, na costa de São Paulo, né, pode haver aí, Santos, né, vamos dizer, pode haver aí eventos que podem, inclusive, gerar aí pequenos tsunamis para a costa. Então, a gente tem que se preparar. O risco existe. Desde que a gente ouviu, há uns 3 ou 4 anos atrás, um tremor de 8,1 lá perto das Ilhas Malvinas, ou Falkland, como as pessoas gostam de chamar,
esse evento que aconteceu lá, ele, depois de algumas horas, teve uma ressaca no Sul. Eu não tenho certeza se isso foi uma ressaca. Então, então é muito importante o pessoal estar atento, porque se teve um 8, nada impede de ter aí um 8,6, que foi o que aconteceu em Portugal, né? E gerou o tsunami, que fez vítimas no Brasil. Gente, as coisas vão se repetir, são cíclicas. Então, não estou inventando nada. Nós estamos olhando para a história e calculando que alguma coisa pode se repetir. Pode se repetir. Essa pode de possibilidade já seria suficiente para a gente criar um estudo sobre isso, né? E a gente está caminhando na contramão do sistema. Porque enquanto a gente está levantando assuntos importantes, relevantes para a sociedade, tem muita gente querendo deter essas informações, né? Alguns informes meus, quando o Martins coloca no canal de cortes, eles já são bloqueados, né? Ou seja, a minha informação, ela não pode ser, já não tem tanto valor, ou tem muito valor a ponto de ser censurada aqui no Brasil. Então, por isso que eu faço questão de convidá-lo, professor, porque as informações precisam ser passadas, e como eu sempre falo, nós precisamos, né, também do apoio do nosso público, com joinha, com os compartilhamentos, compartilhar com os amigos, conhecidos, né? Porque as pessoas precisam saber desses estudos, dessas informações. 99% dos brasileiros, têm certeza, não sabem que já aconteceu um tsunami atingiu a costa do Nordeste. Um tsunami aconteceu em Portugal e demorou talvez entre 5 a 6 horas para atingir a costa do Nordeste. Se acontecer de novo, com a mesma intensidade e magnitude, juntando o fato de ter uma grande população ocupando até mesmo a área dos mangues, etc., essa é uma catástrofe, né? E não podemos esperar o alerta das autoridades, porque isso não vai acontecer. Não vão querer evacuar milhões para não gerar alarde, então vão deixar acontecer. Então, temos que saber que aconteceu isso há, acho que 200 anos atrás, né, no ano de 1700 e alguma coisa, né? 1755. E 55. Isso mesmo. Foi, então, destruiu Lisboa, né? Ele destruiu Portugal. Isso pode se repetir, entendeu? Inclusive, Portugal está preparado para isso. Queimou Lisboa por 3 dias. E o governo, a coroa, na época, de Portugal, ela separou aí pessoas de alto intelecto, né? Para estudar o fenômeno dos tremores, do terremoto. Era do interesse da coroa saber o que tinha acontecido. Tem uma carta escrita pelo responsável aqui, assim que a onda chegou aqui, eles já sabiam que a onda viaja a tantos quilômetros por hora no mar, fez 2 vítimas, destruiu a igreja, que foi modificada. A igreja foi construída 100 metros para cima, né? Então, são coisas que algumas pessoas aprendem e outras pessoas não aprendem, né? Então, é lamentável. Mas a gente vai aprender, infelizmente, com o custo de vidas e vidas de brasileiros. Não, justamente. Inclusive, a comunidade geofísica descarta um risco de tsunami para o Brasil por conta do Cumbre Vieja, né? Claro. E sabemos que já existem até estudos, faculdade e tal, até para um geólogo do Sul, ele até foi entrevistado, depois ele disse que foi apenas um estudo, que não era para levar em consideração e tal, mas é pressão, né, em cima do cara também. E com certeza. Tem pelo menos 5. Tem o Cumbre Vieja? Tem. Mas tem pelo menos 5 motivos para a gente ter preocupação com os tsunamis. Primeiro, se ocorrer um evento igual ao de Portugal, perto das Ilhas Sanduíche, ali no Atlântico Sul, já é suficiente para gerar um tsunami devastador, que vai pegar desde o Mar del Plata ali, Uruguai, vai subir no sul, vai destruindo tudo em questão de horas. As Ilhas Ascensão, não garanto que a gente não tenha ali uma falha ali morta, não, porque de vez em quando está tremendo as Ilhas Ascensão e o risco de ter um 8 ali não pode ser descartado. Se tiver um evento ali, é uma questão de 2 horas para chegar esse tsunami aí na costa de São Paulo, do Nordeste, né? E perto lá, quando eu falo perto, mas eu estou falando de 600 quilômetros, de Fernando de Noronha, que tem uma falha ali que já teve eventos sobre 6,5. Se tem 6,5,
uma hora pode ter um evento superior a 8 ali e gerar ali uma catástrofe para as pessoas desavisadas. Professor, terremoto intraplaca. Pode acontecer um terremoto no meio de São Paulo de 6, 6,2? Como aconteceu, foi no Marrocos. No Marrocos não tremou intraplaca, porque o Marrocos ele está bem distante, né? A falha mais próxima do Marrocos é no Mediterrâneo. Está a vários quilômetros de distância. Bom, eu vou te dizer o seguinte, se tiver um terremoto de 6,5 em Vitória, ele derruba a casa em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas. Então, e isso já é considerado intraplaca. Em Vitória, é considerado intraplaca. O terremoto de 6,5 que teve aqui, até então ninguém tinha falado nada. E aí teve um terremoto aqui em Porto dos Gaúchos, a 600 quilômetros de onde eu estou. Depois que teve o terremoto, a pessoa falou, tem uma falha ali. Porra, legal. Legal. Intraplaca, 6,5. Pode ter maior que isso? Pode ter, claro. Se teve um 6,5, você pode abrir uma greta ali e ter um 7. Né? Por sorte, eles são fazendas. Agora, tem um caso que o pessoal conhece, que é a Nova Madrid, né? Eu vou contar uma historinha aí que aconteceu nos Estados Unidos, que lá teve um terremoto de 7,5 e depois teve mais de 6 mil ou 10 mil tremores, e ali nasceu o que é hoje uma região pantanosa dos Estados Unidos. Então, assim, antes não tinha acontecido, até acontecer. Então, o que a gente precisa entender é que nós vivemos em um planeta vivo e que pode iniciar a mudança imediatamente. Ele pode, de repente, falar, opa, vou partir aqui. E a gente não tem controle sobre isso. Nós não temos informações suficientes para dizer, não temos riscos, não temos problema com o Rio de Janeiro, com aquela montoeira de prédio desabando. Então, é muito complicado isso. Tá legal? É isso aí. Perfeito, professor. Bom, não quero tomar o seu tempo, embora o senhor pode ficar à vontade, tá? Não, eu vou até pedir para você que eu tenho que sair, eu tenho acho que cerca de 5 minutos ainda, mas eu tenho ainda uma outra com o professor de Porto Rico. Nós vamos gravar uma live para amanhã, justamente sobre esse tremor do Japão e de como isso pode afetar aí a América Central, inclusive aí partes do Caribe. Tá legal? Então, eu tenho aí cerca de 5 minutos ainda. Eu sinto muito. A gente já está com 37 minutos também de live, então, mas beleza. E passou rápido, hein? Passou rápido. O assunto é bom, o assunto é interessante. É tudo bom. Então, aí eu acho que você tem, ou eu despeço aqui, ou você me pergunta, faz alguma outra. Sim, vamos. A gente responde alguma outra pergunta da pessoa. Vamos aproveitar, professor, esses 5 minutos. Tamo junto. Temos a ilustre presença, professor Haroldo, do professor geólogo Jorge Garcês. Ilustre presença, professor Jorge. Boa noite, professor. Seja muito, muito bem-vindo. Também gente fina aí, um dia vamos marcar direitinho, vai ser muito bom ter presente o professor Jorge e o professor Haroldo, né? Em uma live ia ser muito boa. Ia ser muito bom, né, professor? Para mim é sempre um prazer conhecer novos amigos. Esse material, para quem quer saber, eu desenvolvi ele junto com Brasília na época, com a ANB. Eu fui para os Estados Unidos apresentar essa teoria lá nos Estados Unidos, né? E não é uma coisa rasa, é baseado em observações, e eu estou há 13 anos defendendo essa teoria, até que alguém possa dizer, não, se você estudar o terremoto do passado, você vai achar um padrão, e é esse padrão que eu defendo. Tá legal? É isso. Perfeito, professor. Então, na sua opinião, até mesmo esse ano de 2024, pode acontecer, né, pode acontecer algum evento na costa brasileira provocada por um tsunami, um vulcão, um submarino, ou cordilheira? Eu acredito que o Brasil precisa se preparar para o tsunami acontecendo ou não. Eu acredito que esse ano a gente vai ouvir falar como há 11 anos atrás, ou melhor, como em 2011, a gente tem risco de que um forte evento ocorra aí entre sul do Panamá, costa peruana e norte do Chile, um evento que, se ele acontecer lá, ele vai derrubar a casa em Porto Velho,
no Mato Grosso. Então, assim, estamos falando de alguma coisa realmente perigosa, baseada na migração sísmica e correlacionando os eventos de 2004 na Sumatra e 2011 no Japão. Usando a minha teoria, eu cheguei a essa conclusão, né, que existe uma probabilidade grande dessa energia aparecer aí nos próximos 365 dias. Vamos falar isso, né? Primeiros dias de 2026, né, 25, perdão, entre a segunda metade de 24 e primeiros 3 meses de 2025. Então, temos que estar preparado, né? Porque um evento desse, ele desloca uma grande quantidade de massa, né? Se um evento como esse afetar o Equador, você vai ter uma grande migração de equatorianos para o Brasil. Isso aconteceu no Peru, grande concentração de peruanos migrando para o Brasil. Então, assim, como foi o Haiti, né? O Haiti dispersou pelo mundo. Então, amigos, não é somente o terremoto, envolve a geografia, a geopolítica, e é isso que eu tenho medo por agora. Não, justamente. Tanto é que já aconteceu um terremoto também, foi em 2010 ou 2011, no Japão, mas no Chile também aconteceu um terremoto destrutivo, foi nessa época, não foi, professor? Justamente isso que eu falei na live lá do canal, é que se a coisa se repetir, então nós teríamos o padrão de 2010. 2010? Porque foi no Japão e no Chile, não é? 7 de fevereiro de 2010. 27 é o famoso 27F. Então aconteceu em 2010 um tremor no Japão, muito forte, um tremor no Haiti, muito forte, e gerou o que foi o 8,5, que a presidente mandou o pessoal voltar para as casas, que não tinha risco de tsunami, e acabou aí, esse terremoto acabou levando aí cerca de 500 pessoas aí a morrer. Isso em 2010. Né? Em 2011, tivemos o evento de 9,3 na costa de Honshu. Né? Em 2014, também é uma que pode se repetir esse ano de 2024. Tivemos 2 eventos de 8,4 na costa de Tarapacá, né? E em 2015, o fatídico terremoto de La Serena. É isso. Entendo, professor. E porque, pela lógica, nesse período, 2010, 11, 12, o Sol, né, ele estava em sua máxima atividade, né, de 11 em 11. Máximo solar, mínimo solar. Então, ele fica assim, fazendo esse padrão. Né? Máximo, 10 anos, né? Nessa subida, chega no pico e depois cai. Então, o último pico foi nesse período, 2010, 11 e 12. E agora estamos em outro pico. Então, ou seja, se analisar por esse lado, aí outra coisa também. 10 anos atrás, aconteceu também em 2004, me passou agora na cabeça. 20. Em Sumatra. 20. 2004, 20 anos atrás. Não, eu digo 10 anos de 2010 e 12 para 2004. É um período de 10 em 10 que bate com o Sol no seu máximo. 2014. Mas aí são 11 anos, né? 2014 e 2013, o máximo. Isso. Mas isso. É um raciocínio certo. Olha, a Catara está dizendo que no norte de Chile existe uma falha que está muito quente. Em 2015, depois do terremoto de La Serena, eu visitei um bairro lá, em Curacaví, onde tinham pessoas que estavam preocupadas porque abriu uma greta lá e começou a sair fumaça e fogo. Então, nós estamos tratando com coisas aqui que de verdade a gente não tem conhecimento ainda. O próprio chileno ele sabe disso. Tem coisa lá que a gente não consegue. E, amigo, a gente sabe que a censura vai ser cada vez mais forte, né? Para não ter aviso. Quem pode avisar sobre coisas como essa é somente a Defesa Civil. A gente está aqui um pouco de liberdade ainda, mas eu acredito que daqui a pouco a gente vai ser impedido de falar temas como esse, porque a população não é bobo, o pessoal percebe que existe um padrão, e quando você começa a descobrir, é hora do pessoal segurar essas informações. Acredito que seja isso, Anderson. Perfeito, e professor. Sempre um prazer estar com você aqui. O prazer é todo nosso. Quero dar uma boa noite para a Vera Lúcia. Boa noite, querida. Feliz 2024 para você também e para todos. Professor, agradeço muito por ter disponibilizado um tempo nessa live, uma live muito boa, muito agradável. E obrigado por nos esclarecer, trazer conhecimento. É sempre muito bom poder
aprender, né? Ainda mais com esse assunto aí que, né, só mesmo o senhor aborda. Agradeço a equipe da moderação, a Rafaele, a Andreita, a Maria da Penha, agradeço a todos na live, pela presença. A live ela ficará no ar, tá? Para quem chegou recentemente, tá bom? A live ficará gravada no ar. Mais uma vez, professor, aí, parabéns pelo seu trabalho. Ah, e outra coisa, antes de encerrar a transmissão, eu apresento o canal do professor Haroldo Maciel, né? Para quem não conhece. E sugiro se inscrever, tá o link do canal do professor Haroldo, vou deixar fixado no topo dos comentários, assim que a live terminar, e já está nas descrições, tá bom? Um canal, ele fala em castelhano, em espanhol, mas eu acredito que vocês vão conseguir entender, né? Não é tão difícil assim para nós brasileiros entender, tá? A língua espanhola, é importante aí vocês acompanhar o trabalho dele, tá ok? Professor, quiser comentar mais alguma coisa? Não, só agradecer você, porque é impressionante poder ter a oportunidade de compartilhar informação com você, que é uma pessoa que eu já admiro há muito tempo, né? Sigo o seu trabalho há muito tempo, e poder, às vezes, ter uma live com você é uma coisa bastante agradável para mim. Ter aí está a Katara Medium, sempre presente também lá no canal. E só dizer para você que obrigado, e espero, às vezes, estar equivocado com algumas informações, mas quando elas se confirmam, não tem ponto de correr. Então, obrigado a todos, obrigado, Anderson, a todos que acompanharam e dizer para você que estou sempre à disposição. Tchau. Perfeito, professor. Tchau, obrigado. Quero agradecer a Katara Medium pelo apoio. Graças, Katara, por teu apoio. Muitas graças. Inclusive, quem também não conhece o trabalho da Medium Katara, a senhora Katara também, tá? Pode se inscrever no canal dela. Também eu recomendo para quem gosta desse tipo de assunto, né, esotérico e tal, tá bom? Então, sugiro também se inscrever no canal da senhora Katara, uma grande médium chilena. Obrigado mais uma vez pelo apoio. Meus amigos, obrigado pela presença, tá? Uma live bem rápida, né? A gente chegando, né? Temos aqui o Luan. Boa noite, Luan. Bem-vindo. Tá bom? Acho que é só isso. Acho que não tem mais nada para comentar para vocês. Tá bom? Quem chegou recentemente, eu peço que assista a live, tá bom? Desde o início. Tá uma live bem enriquecedora, do meu ponto de vista. Uma live bem bacana, bem boa, bem enriquecedora. Tá bom? Até mais e até a próxima informação. E aí, Patrícia, um abração para você. Tá bom te ver aqui. Até mais. Até a próxima. Fui.